que estamos aqui. Obrigada, Pai, por ter colocado no nosso coração, no coração de cada um daqui, o desejo de se reunir hoje para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome. Eu te agradeço por ter colocado esse desejo e por ter feito com que todos os meios fossem resolvidos, fossem limpos os caminhos, os horários, para que desse certo e tivesse, cada um que está aqui tivesse aqui, Pai. Nós acreditamos na sua soberania, que o Senhor está no controle, no governo de todas as coisas, então glória ao teu nome por nós estarmos aqui. Obrigada, Pai. Senhor, eu oro para que o nosso coração esteja direcionado totalmente a Ti. Eu oro para que em nosso espírito, o nosso espírito se alegre ao engrandecer o Teu Espírito. Eu oro para que a gente seja conduzido nesse momento de louvor, de adoração, de conhecimento da Tua palavra, de entendimento maior de quem o Senhor é, Pai. Eu já te agradeço por essa noite e creio que o Senhor já está entre nós, nos agraciando com a Tua presença, Pai. Que cada um daqui esteja sensível a essa presença e que o Senhor nos ensine a sustentá-la, Senhor, a honrá-la da maneira devida, Pai. Pelo Teu nome que eu te oro, amém. Vamos trazer umas canções para nós. Boa noite, tia. Boa noite, amor. Dá tempo? Você vai começar a tocar? Só queria saber se você está bem. Faz tempo que eu não te vejo. Você está bem? Tô bem, então tá tudo bom, certo. Amor. Obrigada. Deixa eu começar. Essa música aqui, antiguinha, eu até queria muito que a tia Dadá tivesse, mas a tia Dadá acho que tá lá, entretida lá com a Dayana. Mas é uma música mais antiguinha para nós. Vamos lá. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Te dar o louvor verdadeiro. Estamos nós aqui. Amém. Eu quis trazer essa música porque eu acho que ela fala pra gente por que a gente está aqui. A gente está aqui, Jesus, diante de ti, reunido para te contemplar, para nos render a ti, para adorar o teu nome, que esse seja o nosso coração. Eu queria trazer outra música para a gente louvar o nome dele, engrandecer o nome dele,
É uma música inspirada em um texto de Apocalipse, quando fala que lá, no trono de Deus, onde ele se assenta em toda a sua glória, em toda a sua majestade, os anjos cantam, os anciãos adoram, os espíritos o cercam, os espíritos dele o cercam, e nesse ambiente majestoso é exaltada a glória dele, é exaltada a honra, é exaltado o domínio dele. Então, que a gente se coloque nesse lugar, nesse ambiente de glória, de majestade, que é o trono de Deus. Porque às vezes a gente lê, e esses dias eu ouvi uma pregação sobre um dos primeiros capítulos de Apocalipse, que descreve, o capítulo 4, descreve bem esse trono. E às vezes parece que é assim, quando a gente lê, uau, nossa, é isso. Mas aí passou, parece que não está o tempo todo daquele jeito, isso que eu estou querendo dizer. Parece que é assim, uma situação, um estado em que às vezes Deus fica sentado, glorioso no trono. Só que ele fica o tempo todo, para sempre, pelos séculos dos séculos, ele fica nesse trono de glória, nesse lugar de glória, nesse lugar majestoso. E que a gente, nesse momento, diga essas palavras da canção, que também é bem conhecida, ou enfim, ou se não for, mas que engrandeça essa glória de Deus, dando a honra que é devida a Ele. Amém. Ao que está sentado no trono, e ao poder, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono, e ao poder, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
majestoso Deus. Seu nome seja exaltado por todo sempre, o Senhor que é digno de toda adoração, o Senhor que é digno de toda exaltação, que seu nome seja reconhecido da maneira como lhe é devida, Pai, com toda a santidade que te é devida, Pai. Que o Senhor nos faça contemplar os teus atributos e reconhecê-los, Pai, em cada uma das coisas que o Senhor faz. Que o nosso coração tenha de fato um altar, Jesus. Um altar que te engrandeça, o Senhor, em toda a sua grandiosidade, Pai. Eu oro para que nessa noite a gente compreenda um pouco mais de quem o Senhor é e de quem nós somos em Ti. Que isso gere em nós um altar, Pai, para adorar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, eu peço que o Senhor abra o nosso coração a Te ouvir nesse momento, que o Teu Espírito Santo nos auxilie a compreender cada uma das palavras que vão ser ditas aqui, que não hajam distrações na nossa mente, que não hajam distrações na nossa casa, mas que de fato os nossos olhos estejam no alto, no lugar onde eles devem sempre estar, Pai. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade aqui. Nós já honramos a Tua presença, nós já Te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo aqui, por aquilo que o Senhor está falando com cada um. Eu louvo o Teu nome por isso, porque mesmo em tanta glória, mesmo em tão grandioso, o Senhor se importa conosco, o Senhor fala conosco, e o Senhor deseja estar conosco, Pai. Obrigado por isso. Que nessa noite o Senhor nos constranja com quem o Senhor é e nos torne mais parecidos contigo, Pai. Eu oro para que o nosso coração saia daqui Te amando mais, Te querendo mais e sabendo Te reconhecer, Pai, mais em cada uma das coisas. Pelo Teu nome que eu Te oro e abençoo a Ania que vai trazer essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aqui a gente gosta de orar, né? Gente, eu queria que vocês colocassem a mão sobre o coraçãozinho de vocês. E eu queria orar pela gente de novo. Jesus, que o Teu Espírito venha com palavras de entendimento, palavras de conhecimento, Pai, sobre a minha vida. Que o Espírito venha, Pai, preparando os nossos corações para receber algo que vem de Você. Pai, que nós possamos manter a nossa atenção, nós possamos sustentar a Tua presença e que nosso coração entenda com pureza as Tuas palavras, Pai. Muito obrigada, eu já Te agradeço por aquilo que Você vai fazer através de cada coração, Pai. Muito obrigada. Amém. Gente, eu queria falar uma coisa. Essa palavra, eu tô querendo rir, né? Por desculpa que eu tô emocionada. Eu fico nervosa, assim, toda vez que eu venho falar, eu fico pensando assim, Jesus, que coisa doida, né? Porque assim, quem sou eu, sabe? Quem sou eu? Ninguém. Quem é você? Ninguém também. Só que a gente tá aqui fazendo algo muito importante. E aí, sabe aquela sensação de, mano, que louco, sabe? Que louco, que precioso. E a palavra que eu queria compartilhar com vocês é uma coisa assim, é muito mais fácil a gente falar daquilo que a gente vive. É muito mais fácil falar aquilo que Jesus está de fato ministrando no meu coração. Obviamente, eu podia chegar e falar sobre, por exemplo, a estrutura do Santo dos Santos. Mas se Jesus não estava ministrando isso no meu coração primeiro, eu não estou compartilhando uma ministração, eu estou compartilhando algo que eu estudei. Então, eu queria compartilhar uma coisa que Jesus tem falado muito no meu coração. E a palavra que eu queria trazer, ela tem duas linhas. A primeira é bem literal.
bem, vocês vão entender o que eu tô falando, mas assim, a primeira é bem literal, bem clara, bem assim, óbvia. E mesmo se o seu coração não estiver querendo as coisas mais profundas, você vai receber algo do leve, sabe? Porque é uma palavra bem assim direta, bem clara. Mas o que Jesus tem ministrado no meu coração não é só a parte literal, porque vocês vão ver que não é tão aplicável ao meu contexto de vida atual, mas é aplicável ao contexto de muitas pessoas, então eu queria compartilhar. Mas eu quero que vocês mantenham-se atentos, porque eu vou fazer vários links, tá bom? Tá, tudo começa em Gênesis, literalmente. Em Gênesis 1 e 2, Deus cria... Eu tô aqui com meu esposo, tá? Por isso que eu vou ficar olhando. Em Gênesis 1 e 2, Deus cria o mundo e depois dele criar todas as coisas, ele vira e fala, a árvore, bom, o peixe, bom, o céu, bom, o sol, bom, tudo bom. Só que quando ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ele olha para esse casal e ele diz, cara, isso é muito bom. E é muito lindo isso. Deus cria a humanidade com um propósito de relacionamento, com um propósito de governo sobre a terra, com um propósito de viver família, de ser imagem e semelhança. Deus olha para essa criação e diz: você é muito bom. Então, a primeira coisa para a gente receber aqui agora, nesse momento, Deus criou você, olhou e falou: olha, de todas as coisas que eu já criei, todas são boas, mas você é muito boa. Você é uma criação muito boa. E tudo ia bem, né? Tudo ia bem, tudo ia muito bom, a vida é muito boa, né? Tudo estava indo bem. No jardim, no Éden, nesse lugar de intimidade, até a queda. E eu queria ler com vocês em Gênesis 1, aliás, não, em Gênesis 3, e a partir do versículo 6. Se vocês quiserem ler aí também, podem ler, mas eu vou abrir aqui, na minha versão NVI, tá? Caso alguém queira saber. Tá dizendo assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável dela se obter discernimento. Gente, peraí que o meu cérebro foi aqui, ó. Primeira coisa pra gente perceber, a árvore, ela era bonita aos olhos. Então ela era uma coisa assim, visual, ela é uma coisa viçosa, um negócio assim, cara, eu tenho vontade disso. Ela era desejável, como é que é? Atraente, agradável ao paladar, então era uma coisa gostosa, uma coisa que fazia ela se sentir bem, porque tinha um gosto bom. E desejável para a mente dela, então isso aqui, ela sabia que não podia, mas essas três coisas elas cercavam aquela árvore. Era bonita, era gostosa, era legal. Ela foi lá e continua, né? Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Primeira coisa que eu queria compartilhar aqui com a gente minha mãe sempre falava isso que a gente era criança. O diabo não chega com seu tridente, seu chifrinho para poder tentar você. Nenhum pecado costuma começar óbvio. Às vezes a gente vê alguém numa situação muito deplorável, a gente fala, nossa, como essa pessoa chegou nesse ponto? Ninguém pula do abismo sem chegar até a beirada dele, sabe? Então, assim, ali da Eva, quantas vezes eu mesma, já crescendo, não pensei, nossa, mas por que a Eva foi comer, sabe? Tipo assim, por que ela foi fazer isso? O que fez ela querer pecar? Ela sabia que não podia. Só que aquela árvore, ela era boa à visão, ela era boa ao paladar, e ela achava que ia ser boa para a mente dela. Então, primeira coisa pra gente pegar, e pra gente tirar todo o julgamento do nosso coração. Às vezes as coisas que parecem boas, parecem gostosas, parecem sábias, não são, que a gente tem que confiar em Deus. Mas enfim, não é sobre isso. Desculpa, me distraí um pouco, porque isso aqui é algo que Jesus tem realmente falado muito comigo. Então ela foi lá, Eva, pegou da fruta, comeu e deu pro marido dela. Aí, né, eles ficaram com vergonha e tudo mais. Aí continua. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu o proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí nessa parte, uma coisa pra gente pensar, né? Ninguém ali se responsabilizou.
Os dois comeram, mas os dois passaram a responsabilidade para alguém. Uma outra coisa para a gente aprender aqui. Muitas vezes a gente peca porque a gente quis pecar, porque era bonito, porque era agradável. Em vez de eu olhar e falar assim, Deus, eu achei que ia ser bom. Deus, eu pequei. Eu olhei e falei, é atraente aos olhos, é agradável ao paladar, e eu acho que vai me dar discernimento. Deus, eu escolhi pecar. Eu vir e falar, não, mas a amiga que você me deu, Deus, a que me levou para tal lugar para pecar, mas porque o lugar onde você me pôs, porque às vezes a gente nem culpa Deus, a gente vira e fala assim, cara, só fui grossa, só gritei por conta de tal coisa. É normal eu pensar dessa maneira, sabe? Tipo assim, cara, se tal pessoa não tivesse me empurrado até a beira, eu não ia ter pulado do abismo. Só que, primeira coisa também, a gente anda até lá. Mas aí ele continua, né? Deus vira para a serpente, começa a amaldiçoar a serpente, começa a dizer que pro resto da vida ela ia rastejar pelo chão e que a mulher ia viver em inimizade pelo resto da vida, um monte de coisa. Só que a partir de agora, isso aqui foi só para vocês saberem de onde eu estava lendo isso. A partir de agora, eu queria trazer muita atenção para isso daqui. A partir do versículo 16, começa assim. A mulher, ele, Deus, declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe trará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Fiquei lendo isso esses dias e eu fiquei assim. Eu relia. E sabe quando você. Não sei se já aconteceu com vocês, mas você tá lendo uma coisa na Bíblia e você tá vendo um sentido ali, mas você fala, cara, tem alguma coisa aqui a mais, tá? Tô lendo, ok, entendi, vai doer, tá? Vai ser ruim. Cara, mas não tô entendendo. E aí eu fiquei lendo 1000 vezes e fui parar num estudo que falou muito comigo, eu queria compartilhar com vocês. Primeiro vamos entender o que é cada coisa. Lá, na maldição da mulher, vamos começar por ela. Da concepção ao parto, é declarado que seria doloroso e trabalhoso. Tem uma palavra que eles usam no hebraico que é esse do trabalhoso. Não ia só ser uma dor física, mas ia ser uma dor mental, assim, um cansaço mental, um cansaço emocional, ia ser trabalhoso. E aí, a partir daí, ok, entendemos. Tá, essa parte ok. Só que esse versículo aqui, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Cara, eu lia isso, eu ficava, mano, desejo? Como assim? Cara, domine, como assim? Como é que assim, o seu desejo será para o seu marido e, tipo, isso é uma maldição, sabe? Eu tava lendo e eu não tava entendendo. E aí eu descobri que essa palavra, desejo, que é usada só 3 vezes em toda a Bíblia. Tipo, essa tradução específica, sabe? E eu vou trazer aqui os 3 momentos que são usados essa palavra desejo. Seu desejo será para com seu marido. Uma vez, usa lá em Cantares 7. Cantares é um livro meio poético, escrito, aliás, é um livro de canções, é um livro poético, escrito por Salomão e tudo mais, Salomão Sulamita, é uma história de amor. Lá em Cantares 7:10 está dizendo: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Eu li isso e falei assim, cara, eu ainda não entendi do que se trata. Aí eu continuei lendo. Então aqui a gente tem de Eva: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, 2 vezes. Depois a gente tem Caim e Abel. Só contextualizando, essa história que eu li, né? Essa parte está em Gênesis 3. A parte que eu vou falar está em Gênesis 4. Está muito perto um do outro. E aí diz assim, Gênesis 4:7. Depois, vocês lembram, né? Caim e Abel. Caim, Deus falou para eles fazerem uma oferta e Abel deu o seu melhor. E aí Caim deu uma oferta michuruca. E aí Deus olhou para a oferta de Abel e falou, cara, que legal, você deu o seu melhor. Mas ele não aceitou a de Caim, porque não era o melhor que ele tinha. E aí, Caim ficou possesso, ele ficou muito bravo com isso, ficou revoltado, ficava olhando com ódio pro irmão dele. E aí Deus vira e fala assim, por que você está transtornado? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, aqui, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aí eu fiquei pensando assim, cara, Deus é muito intencional, né? Essas 2 menções de desejo estão no mesmo livro, estão
uma do lado da outra, não no capítulo 3, outra no capítulo 4, e elas foram escritas do mesmo jeito. Então, assim, aqui tá dizendo, né, contra você, o desejo, no caso, o desejo da mulher contra o marido, o desejo do pecado contra a Caim. Então, e aí continua a parte B do versículo, fala, da Eva, mas o seu marido dominará sobre você, e de Caim, mas você dominará sobre o seu pecado. E eu fiquei lendo isso, eu falei assim, cara, que louco, né? Tipo assim, como assim? No caso de Caim, o desejo do pecado estaria contra ele. Então, tipo assim, o mal estaria ali à porta, o mal estaria pronto a dominá-lo. Só que ele teria autoridade para dominar esse mal. Deus aponta esse desejo, essa expressão, desejo de alguém. Então, se o desejo da Dani está contra mim, essa destruição, cara, eu estou contra você, eu estou intensamente contra você. Deus aponta esse desejo como algo que destrói, que vem para matar, para roubar, para destruir, como pecado. E Deus escolheu colocar a mesma palavra que ele usa para descrever o pecado contra Caim, para descrever a mulher contra o seu marido. Eu achei isso muito pesado. Mas assim, no mundo pós-queda, a mulher se importa mais com os seus desejos, com as suas vontades, com o seu tudo, do que com o seu marido. No mundo pós-queda, a descrição de Deus ali acabou de cair, acabou de rolar o pecado. A maldição de Deus sobre a mulher é que ela desejaria subverter a autoridade do marido dela. Dominaria sobre ele, seu desejo estaria contra o dele. E eu fiquei pensando, né, que, assim, eu lembrei até, minha mãe vai lembrar da pregação da Alexandra Abrantes. Aqui, a gente, século XXI, a gente, Brasil, sociedade matriarcal, a gente é muito ensinado que tudo bem a gente fazer umas coisas erradas, como, por exemplo, manipular alguém. No sentido de, tipo assim, cara, eu sei que o meu marido, hipotético, não tem um, mas que o meu marido não vai querer fazer tal coisa. Eu sei disso. Sei que não vai ser bom, sei que não vai ser edificante, mas eu quero. Então, o que eu vou fazer? Cara, que ferramenta eu vou usar para ele poder entender que o que eu quero é melhor do que o que ele quer? E aí eu nem digo assim, na maldade, tipo assim, no sentido, de novo, do mal óbvio. Não é lá o diabo com o tridente, com o chifrinho falando, peque, mulher, peque. Não, mas é o tipo assim, cara, eu não reconheço a autoridade dele, porque eu tô por trás puxando a cordinha da autoridade. Você pode ter autoridade, contanto que a sua autoridade seja controlada pela minha. Não é bonito fazer isso, não é bonito manipular o marido, não é bonito querer controlar todas as coisas ao seu redor, não é bonito fazer qualquer tipo de chantagem, seja ela emocional, seja ela qualquer outra, para instituir sua vontade. Isso não é bonito, isso é pecado. E é uma coisa que é muito comum. E agora trazendo, né, que eu falei, essa é a parte bem literal. É muito comum, eu já vi muito isso em todos os lugares que eu já fui na minha vida, essa postura vindo muito da parte da mulher. De tipo assim, achar que. Isso eu já ouvi muito isso também. Achar que entendeu mais a situação, por isso pode ter a palavra final. Então, assim, achar que, cara, como eu percebi tal coisa sobre tal situação, a palavra final é minha. Mesmo se a palavra final não sai da minha boca, a minha ideia tá funcionando. Mesmo que não seja, cara, aqui a Ania tá falando pra gente fazer isso. Tudo bem o fulaninho falar pra gente fazer isso, mas o fulaninho tem que ouvir a Ania, porque a palavra final é da Ania. E aqui eu fiquei pensando isso. É muito naturalizado isso pra mim. Tipo assim, primeiramente, se eu ficar pensando, isso não me incomoda tanto. Só que isso é o que Deus usou para descrever a maldição que ele colocaria sobre a mulher. E eu fiquei pensando, cara, a árvore, o fruto, é atraente aos olhos, é bom ao paladar, me dá discernimento, mas é pecado. Cara, é isso que eu tô fazendo. Eu olho, nossa, não sei se está errado. Eu observei a situação. Eu sei que é melhor. Eu conheço meu marido, eu conheço meu filho, eu conheço fulano. Mas você está subvertendo a autoridade. No caso, agora, para pessoas casadas, subvertendo a autoridade do marido para instituir a sua. Só que assim, Deus não coloca isso como destino fatal da humanidade. Deus fala, por conta do pecado vocês vão viver assim. E agora eu fiquei pensando assim, nossa, mas cara, mas como assim vai ser assim? Gente, dor do parto é assim, é a maldição que Deus instituiu sobre o pecado. Isso acontece, isso é o que a gente sofre, é naturalizado.
quando a mulher está em trabalho de parto, ela sente muita dor, a gente não fala, nossa, que coisa estranha. Como assim? É naturalizado. Cara, parto dói, gravidez cansa. Essa postura da mulher em querer subverter a autoridade é também naturalizada. Só que aí, Deus vira e fala, né? Vamos lembrar ali. Deus vira e fala, Caim, se você, o desejo do pecado estará contra você, mas você tem autoridade para dominar sobre esse pecado. E Deus vira para a mulher e fala assim, olha, o seu desejo vai estar contra o seu marido, ou seja, você vai estar nesse esquema todo de querer instituir a sua autoridade, mas o seu marido terá domínio sobre você. Assim como Caim tinha domínio sobre o pecado, Deus institui que a solução dele, porque, de novo, aqui da maldição, do homem, da maldição para o homem, ele fala, você vai viver assim até que você volte para a terra. Então, ele dá uma finalização. Da mulher, ele fala assim, você vai subverter a autoridade dos outros, até que, e ele traz a palavra domínio. E eu fiquei pensando assim, cara, domínio. E vou confessar que o meu coração, a hora que eu tava primeiramente lendo isso, eu fiz assim, ó, domínio? Tipo assim, já subiu aqui a Irca do, nossa, Ania, parabéns, eu vou levar uma palavra sobre como eu devia ficar quietinha e obedecer a palavra de outra pessoa. Tipo, não é isso que eu quero falar. Mas só que na hora que eu tava lendo, o que eu tava estudando, eu falei assim, cara, como assim? E aí eu queria falar sobre domínio. E esse é o chamado da noiva. Primeiramente, agora, todas as coisas que eu vou falar agora, elas se aplicam no que eu falei. Tanto na vida matrimonial, que no caso aqui é de postura, né? Por exemplo, de solteiro, eu acho que deve ter umas 3 pessoas aqui. Mas são pessoas que, tipo, vão um dia estar dentro de um relacionamento. Então, aqui, de estudar postura. Tanto para pessoas que estão dentro de um relacionamento, isso se aplica por questões bíblicas. Sim, se você é cristão e tudo mais. Mas, além de tudo isso, o que eu queria falar é a respeito da gente como igreja. Cara, a igreja, ela é a noiva de novo, né? Eu nem falo muito risos. Então, mas aí eu fiquei, cara, domínio. Obviamente, a minha ferida da alma foi lá e falou assim, nossa, Deus, que coisa, não? Tipo, a maldição da mulher é ter autoridade e aí a solução é ter um marido? Me irritou um pouco. Só que eu comecei assim, Deus, você não erra. Deus, você é santo. Deus, você é bom. No caso, para minha alma, porque Deus sabe disso, mas eu tava tipo assim, minha alma, aquiete-se. Deus é bom, Deus te ama, Deus tem o melhor para você. E aí eu comecei a aprofundar isso, sabe? E aí, de novo, a partir de agora, eu quero que vocês entendam que eu não tô falando só de noiva, de mulher, de, assim, moça, sabe? Ok, você está dentro de um casamento. Eu tô falando de, cara, você é a noiva do Cordeiro, você que se converteu ao cristianismo e você que, junto com alguém, vive esse cristianismo, você é a igreja, você é a noiva. Então, a partir de agora, eu queria entender isso. A igreja, ela se prepara para as bodas do Cordeiro. Todo o nosso processo de santidade, de ser limpo, de ser adornada, é um processo de preparo para casar com Jesus, para as bodas. Em Apocalipse a gente fala das bodas do Cordeiro, que é esse momento de realmente agora a gente vai poder voltar a essa intimidade profunda que a gente tinha no jardim. Agora a gente pode voltar a ser uma só carne. E é isso que Jesus apresenta, que é o casamento. É o eu saio da casa do meu pai, saio da casa da minha mãe e sou uma só carne com outra pessoa. Então, assim, quando eu fiquei pensando isso, eu fiquei, cara, a gente precisa reconhecer quais são os nossos padrões destrutivos. Como igreja, sabe? Como pessoa, mas como igreja. Como, assim, como serva, como noiva de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a gente precisa reconhecer que pecado tem destruído a nossa vida para a gente poder lançar ele sobre a graça, sabe? Para a gente poder afundar, afogar ele na graça. Então, tipo assim, quando eu tava lendo tudo isso, né, de domínio e tudo mais, eu fiquei pensando muito a respeito da mulher de Provérbios, sabe? Aqui a gente vê, Deus estava ali, Éden perfeito, dando certo, sem pecado. Pecou. Deus lança a maldição. Então, a gente tem que partir do princípio que a gente está num mundo de pecado. Em Provérbios 31, a gente tem a descrição de uma mulher exemplar, uma mulher que ela é elogiada, uma mulher que ela é cuidada. E eu fiquei pensando, cara, para a gente reconhecer aquilo que, como igreja, a gente está fazendo errado,
como igreja a gente está se posicionando mal, a gente precisa reconhecer o que, como noiva do Cordeiro, a gente está se posicionando mal. Entenderam o que eu quis dizer com isso? Tá. Então, tipo assim, a igreja, a noiva, ilustração aqui, a noiva do Cordeiro, que ela é boa, cara, ela apresenta as características da mulher de Provérbios. Mano, leiam, sabe? Leiam vocês, moças, para se empoderarem no espírito, mas leiam todas as pessoas, porque é uma coisa que descreve muito a maneira com que a gente deve se portar diante de Deus, sabe? Fala muito a respeito de humildade, de mansidão, de prontidão. E eu fiquei pensando, cara, a igreja que ela vive em pecado, a gente, quando estamos em pecado, a gente é a mulher de Provérbios reversa. A gente é a igreja que não se posiciona, a gente é a igreja que fala mal de si mesma, a gente é a igreja que não edifica. Isso aqui, rapidão, todas essas coisas eu tô pegando de Provérbios e colocando ao contrário, tá? A gente é a igreja que não serve, a gente é a igreja que não ouve o nosso Senhor, é a igreja que não serve, a gente é a igreja que tem medo, que não podem confiar, que usa palavras cruéis, tem um espírito inquieto e é preguiçosa. Fiquei pensando, cara, da gente reconhecer aquilo que a gente faz. Como indivíduo, é importante a gente se atentar, de novo, aquilo que eu tinha falado lá do Éden. A árvore, o fruto, ele era bom aos olhos, ele era agradável ao paladar, ele era bom para a cabeça. Às vezes a gente olha para nossa postura e a gente acha bonito, sabe? Tipo assim, cara, o que eu tô fazendo de errado, sabe? Mano, o que eu tô errando? E aí, quando a gente. E essa é a beleza da palavra. Quando a gente olha para a palavra, a gente encontra um padrão real. Às vezes a gente se olha aí, no caso, agora falando da parte de mulher, mano, a gente olha e fala, cara, mas qual que é o problema de eu, tipo, usar minha autoridade o tempo todo? Cara, olha como você tá usando a autoridade, olha da onde vem essa autoridade, sabe? Usa a palavra como base. E aí, enfim, a mulher, então aqui, a igreja, a noiva, ela foi chamada para servir no chamado de alguém. A mulher, ela foi criada com o intuito de servir em submissão. Submissão é o estar debaixo da missão de alguém. Ela foi criada de uma costela, não foi criada de algo inexistente, como todo o resto da criação. Ela foi criada vindo de alguém. Então, tipo assim, a mulher, ela foi criada para servir no chamado de alguém e a igreja, ela se reúne para servir no chamado de alguém. E esse é o chamado da igreja. No caso da. E aí, né, ela continua. Na adoração corporativa, ou seja, a gente aqui junto, a gente participa fielmente. Isso é o chamado da igreja. A gente mostra propriedade. Perdão, isso de adorar corporativamente e ser fiel, está em 1 Coríntios e está em 11 e Colossenses 3. Mostrar propriedade, está em 1 Coríntios 14, 1 Timóteo 2. E alguém que se embasa na palavra para poder instruir as pessoas. Em 2 Timóteo fala isso de perceber, discernir o contexto para poder exercer autoridade. A noiva criada por Deus, ela espera em Deus, 1 Pedro, com uma conduta respeitosa e pura, 1 Pedro 3, 2. E ela nutre, eu acho esse versículo lindo, a beleza imperecível de um espírito manso e quieto. Respeita o seu marido como o Senhor e se submete a ele como ela se submete a Deus. Agora a parte que eu tinha falado lá no começo. Isso aqui pode ser literal se você é casada. Se você não é, isso aqui é para chamado para a igreja. A gente foi ensinado a achar tudo isso bobo. A gente foi ensinado a achar submissão um negócio meio bobo. Porque é isso que o pecado faz a gente acreditar. Essa é a maldição que está lá em Gênesis sobre a mulher. Eu achar que submissão é eu ser boba, eu ser otária. É o cara achar que a autoridade é ele ser, sim, sabe, sem noção. Só que não é isso que Deus fez a noiva dele, que é a igreja, para viver. Eu acho muito interessante que, mais pra frente eu até falo isso, mas é que eu até escrevi isso, mas a Bíblia fala, né, que assim, Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça de toda mulher, e Cristo é a cabeça da igreja. Eu fiquei pensando muito isso, sabe, no sentido de, tipo assim, a gente foi ensinado a achar que submissão é feio, a submissão é bobo, e muito homem foi ensinado a achar que a autoridade também é um bagulho. Ai, tô sendo grosso, tô sendo estúpido. Quando, na verdade, Deus instituiu a maneira correta disso acontecer. Só que, beleza, né? Entendemos. Mulher, noiva, submissão, uhul. Qual que é o papel do homem? Domínio. Aquilo que estava escrito lá. Cristo é o noivo da igreja. E, tipo,
Nada no domínio de Cristo, absolutamente nada, demonstra abuso, nada demonstra esse autoritarismo de você vai fazer isso porque eu sou o homem da casa e eu que mando. Absolutamente nada em Jesus, em relação à igreja, demonstra essa relação. E aí aqui trazendo, tipo, mano, um cara como marido, ele tem que se preocupar em demonstrar o domínio de Cristo assim, sabe? Mano, como que Cristo é a cabeça da igreja? Como que Cristo cuida da igreja? É sendo abusivo, e eu digo abusivo não no sentido necessariamente físico, mas no sentido emocional. Cara, é emocionalmente abusivo que Jesus amou a igreja? É gritando que Jesus amou a igreja? É, tipo, sendo agressivo que Jesus amou a igreja? Não. Porque Jesus, ele demonstra autoridade em todas as coisas, em mansidão. Ele é o cabeça da casa, Jesus é o nosso cabeça como igreja. Ele traz, em todas as coisas, ele traz direcionamento, ele traz provisão, ele traz amor, ele traz alimento natural e espiritual. Cara, quantas vezes aqui a gente não tem orado por, tipo, emprego? Cara, por quantos empregos a gente não orou e apareceram? E é uma coisa que você pensa assim, cara, tá, mas podia ser o acaso. Mas não foi, sabe? A gente orou, e agora a gente tá orando pra Dani arranjar um emprego. Mas, tipo assim, a gente orou e as pessoas encontraram emprego. A gente orou mano, é bizarro a gente falar isso, mas a gente orou e as pessoas foram curadas por Deus. E isso não demonstra que a gente é o bambambam. Bam, bam. Mas que, cara, Cristo é o nosso cabeça. E aí entra tem uma parte que fala, né, que tipo assim, Adão, ele foi criado para, isso tá em Abacuque, muito linda essa passagem, inclusive Abacuque 2, que Adão cultivaria o que não era cultivado, o santuário do jardim de Deus cresceria, até que o conhecimento da glória do Senhor enchesse a terra como as águas cobrem o mar. Tá também em Isaías 11, eu acho maravilhosa essa passagem. Cara, ele foi chamado para cultivar o incultivável e para estar ali em comunhão até que o conhecimento da glória do Senhor estivesse sobre todas as coisas. E quando Deus criou o homem, ele olhou e falou assim, cara, eu vou criar outra pessoa junto, porque não é bom que você fique sozinho. Essa passagem também é linda, romântica, já vinha uns milhões de casamentos. E ele faria tudo isso, de cultivar o incultivável até que venha a glória de Deus, com a ajuda da sua companheira. E foi criada como ajudadora idônea, a quem ele amaria como seu próprio corpo. Isso está em Gênesis, quando ele vira e fala, né, que tipo, você é carne da minha carne, eu te amo assim, em Efésios também. E a quem ele se apegaria ao compromisso da aliança. Então, assim, através disso, Deus criou o homem para isso. Ele demonstraria a liderança de servo que Jesus demonstrava. Essa liderança nutritiva, essa liderança carinhosa, que esse amor que Cristo tem pela igreja. Todas as coisas apontam para Cristo na Bíblia. Se a gente vai lendo, gente, de verdade, eu sou... Nossa, Dani, eu não sei se você lembra no dia que a gente estava fazendo estudo de provérbios. Eu, a cada 2 segundos, mano, isso aqui é sobre Jesus, cara. Virava a página, mano, isso aqui também é sobre Jesus. Porque todas as coisas do Antigo Testamento são como sombras para a luz de Cristo. Então, tipo assim, aqui a gente vê que, cara, Deus, ele criou o homem e a mulher ali no Éden para representar essa relação de amor que Cristo teria pela igreja, sabe? Todas as ligações, essas eternidade que estava dentro daquele jardim representava a eternidade de Cristo. Só que Adão abandonou sua vocação. Cara, Eva abandonou sua vocação como ajudadora quando ela subverteu a autoridade. Só que Adão, ele abandonou sua responsabilidade, sua vocação como cuidador, quando primeiro ele passivamente, foi seguiu a rebelião de Eva. Mas depois ele começou a buscar a destruição. Ele vira e fala assim, ele não se opõe, então ele tem essa neutralidade, ele usou essa inversão de papéis, e depois ele vira e condena Eva à morte. Ele vira e fala, tipo assim, cara, mas é porque Deus me deu essa mulher para resolver a situação, vou te dar o truque, tira a mulher do jardim. Ele justificou de forma culposa, de forma abusiva aquela relação. Ele declarou a culpa sobre Eva e ele condenou ela à morte, assim, porque vamos pensar, a gente sabia que o fruto do pecado era a morte, Deus falou, comer dessa fruta é pecado, aí os dois comem, Adão vira e fala, mas foi Eva? Então, tipo assim, ele tá condenando ela a isso.
E, gente, essas ações não demonstram a liderança de Cristo, uma liderança piedosa. Cristo não te condenou à morte, Cristo não me condenou à morte, ele me salvou dela, muito pelo contrário. Cristo, ele refez a aliança que estava lá no jardim, essa aliança de comunhão entre a igreja e ele chamou a gente de volta para o altar, ele chamou de volta para a gente para viver intimidade. Ele refez os votos, sabe? Eu acho isso muito, muito bom, sabe? A gente pensar. Para a gente entender o propósito de algo, a gente tem que entender por que essa coisa foi criada. Sabe? Tipo assim, no começo, cara, para que servia a humanidade? Jesus foi lá e falou: Meu, esse laço foi quebrado, mas eu tô refazendo ele com sangue. E sangue não pode ser quebrado. Mano, a aliança que eu tinha com vocês não quiseram, mas eu vou oferecer outra para vocês. E essa não tem como ser destruída, porque essa eu tô carregando com a minha vida. E, gente, a vocação primária da mulher, que era ser essa ajudadora que veio da costela, se tornou a maldição dela. Porque ela passou a ter que ser dominada para não viver em pecado. E assim a vocação primária do homem, que era governante da terra, feito do pó, passou a ser a maldição dele, porque ele passou a ter que cultivar a terra para ele poder sobreviver. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não tem meio que tipo uma vergonhinha da nossa vocação, sabe? No sentido de tipo assim, mano, mulher, quem falou que ser submissa é bobo, sabe? Quem falou que ser mansa e ter um espírito quieto, como diz a palavra, quem falou que, tipo, toda essa pureza e essa beleza são fraquezas? E assim para os homens, sabe? Quem falou que autoridade é um bagulho ruim? Quem falou que governo é um bagulho que não é para você? Quem falou que exercer autoridade sobre as coisas não é algo que Jesus te incumbiu para fazer? E quem falou que autoridade é autoritarismo? Sabe, eu fiquei pensando muito nisso, que a gente não pode abandonar a nossa vocação ou ela vai se tornar nossa maldição. No sentido de, aquilo que Jesus me chamou para fazer, é a minha vocação, é isso que ele me chamou para viver. Se eu abandonar isso, essa palavra ainda vai estar declarada, sabe? Ainda vai estar, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus não muda, então, tipo assim, ainda vai ter essa palavra sobre mim. A gente não pode negociar a preciosidade daquilo que Deus chamou a gente para fazer. Muitas vezes a gente olha e no meio crente é fácil a gente cair em comparação, de tipo, mano, olha o que fulano tá vivendo, olha o que o fulano carrega, olha o que tal coisa vive. E muitas vezes a gente não reconhece, eu acho que isso é tão pecado quanto, a gente não reconhece a preciosidade do quão subjetivo Cristo foi com a gente, sabe? Ele não colocou nada na minha responsabilidade que ele não tenha pensado sobre, que ele não tenha escolhido isso, sabe? Eva, ela pecou porque ela queria daquilo que ela não foi chamada para viver. E Adão pecou porque ele não viveu aquilo que ele foi criado para viver. Então, assim, a gente peca quando a gente tenta viver o chamado dos outros. E a gente peca quando a gente não vive o nosso. Em 1 Coríntios 11:3 diz aquele versículo que eu falei. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Na igreja, submissão é para todos, sabe? Ter um espírito submisso é o chamado da igreja, não é? E aí entra, tipo assim, que a gente tem muito essa mania da dicotomia, de botar um contra o outro. Mas não, o chamado de Cristo para a igreja é submissão geral. Sabe, não existe homem que seja um bom homem, cabeça da casa, antes dele ser submisso a Cristo. Não existe mulher que se submeta ao marido sem que antes ela não tenha se submetido a Cristo. E a gente, como noiva de Cristo, a gente, como noiva, que se prepara em pureza, que se adorna, eu acho isso tão lindo na Bíblia. Eu e Elisa, a gente já falou bastante disso. Cara, a noiva de Cristo não é só uma noiva que tá casando num civil que ela não queria. É uma noiva que se adorna por anos, que se perfuma por anos, para ela poder receber o noivo dela. Isso é muito lindo. A noiva, o nosso chamado é trocar as nossas vestes sujas do pecado pelas vestes de santidade. Tem uma passagem, se eu não me engano, tem em Ezequiel, que é tão linda, que retrata exatamente isso da gente ser tirado de um lugar de sujeira, a gente receber novas vestes e a gente viver com o nosso Senhor. É isso que a gente vive na igreja. É isso que a gente vive em igreja. Só que eu nem escrevi isso, mas exatamente essa passagem também diz o que eu vou falar agora. No caso lá da passagem, essa noiva, que ela era uma prostituta, ela foi tirada da rua,
ela, sabe, viveu tudo. Ela foi levada para um lugar lindo, ela foi honrada, ela foi mimada, ela foi cercada de ouro e de mirra, e aí ela decide que ela quer voltar para a prostituição. Tipo, ela continua, sabe? Ela pega todos os presentes que o senhor dela dá para ela e ela dá para os amantes dela. Sabe, quantas vezes a gente não é exatamente como a mulher da queda com Jesus? No sentido de, tipo assim, a gente ouve a verdade, não pode comer da fruta. A gente sabe dela, a gente compreendeu, a gente teve entendimento. A gente compreendeu cada palavra, a gente sabe que o querer efetuar vem do Espírito Santo, só que a gente decide fazer o que a gente acha melhor. Cara, Deus, mano, eu sei que eu não devo falar assim com tal pessoa. Ah, mano, mas essa situação não dá, vou falar. Cara, eu sei que não é assim a postura certa. Nossa, mas, mano, e daí, sabe? Olha a situação. Deus, olha a Eva que você me deu aqui para eu cuidar. Então, tipo assim, a gente justifica as nossas ações pelas nossas vontades, como se isso fosse suficiente. A gente fala que os nossos sonhos são a vontade de Deus, quando na real a gente nem perguntou para Deus qual que é a vontade dele. Cara, Deus quer que a gente seja feliz. Ai, Deus gostaria que eu estivesse fazendo isso, ele quer minha felicidade. Tipo assim, vale, ele quer a sua felicidade, mas você perguntou para ele o que ele quer? Como ele quer que você alcance a felicidade? Fiquei pensando muito nisso, sabe? E lá em acho que é 1 Coríntios, sem querer cortei o número, mas 1 Coríntios 6:19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Isso eu achei muito interessante. A nossa autoridade máxima não é nossa, é de Deus. Acaso você não sabe que você não te pertence? A gente quer dar a palavra final, no caso, a gente quer dar a palavra final sobre algo, que no caso é a nossa vida, só que esse algo não nos pertence. Eu não sou de mim. Isso não é meu. A minha vida não é minha. Como que eu quero dar a palavra final sobre algo que não é meu? Eu não me pertenço, eu sou de Cristo. Eu fui chamada a viver a missão dele. Meu papel é auxiliar a missão dele. Servir na missão dele, viver e morrer por ele. Às vezes a gente é insubmisso à missão de Cristo. E eu digo isso no sentido de assim, cara, a gente não coloca essa preciosidade que existe no papel de Jesus, sabe? A gente não compreende a submissão. E a gente quer mais das nossas missões, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos sentimentos do que do dele. Às vezes a gente quer mais uma plataforma, a gente quer mais de um relacionamento, a gente quer mais de uma carreira do que a gente quer de Cristo. A gente gasta mais tempo buscando todas essas coisas do que a Cristo. Uma vez a Elise me falou uma coisa que me marcou muito e tem me cercado. A prioridade dos meus dias é a prioridade da minha vida. Sabe, às vezes a gente passa, mano, várias horas falando com fulano, porque, ai, fulano é tão lindinho, quero ter um relacionamento. A gente passa mais 28 horas lá no trabalho, meu Deus do céu. A gente passa mais 40 horas na semana fazendo tal coisa. E a gente abandona Jesus, sabe? Às vezes a gente pode até fantasiar tudo isso, fantasiar o nosso egoísmo com uma roupinha bonita, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo. Esse dia eu tava conversando sobre isso. Cara, se falasse pra mim hoje, o que você quer fazer pro resto da sua vida? Eu ia falar, eu quero fazer missão. É o que eu ia falar. Só que imagina que, e é uma coisa que Jesus já ministrou muito no meu coração. Só que imagina, tipo, a grande comissão tudo mais. Só que imagina, perdão, fico me perdendo, né? Imagina que eu viro e falo assim, ah, Deus, vou fazer missão. Cara, em Veneza, né? Que Veneza é lindo. Cara, eu vou pra Milão, capital da moda, eu adoro. Podemos fazer missão na Fashion Week? Cara, eu sou amor ligado em moda, né? Eu ia adorar. Tipo assim, quando a gente coloca algo que pode ser até que tenha um pouquinho da vontade de Deus, mas a gente subverte a nossa autoridade, é exatamente o que a gente está fazendo com Eva, sabe? Nós, como igreja, o todo, quando a gente recebe uma palavra de Deus e a gente não cumpre em integridade, mas a gente dá uma manipuladinha para a gente fazer o que a gente quer, a gente está sendo a mulher da queda. E só lembrando, existe em Apocalipse essa referência, sabe? Da igreja caída. Da igreja que você olha e fala, bonito aos olhos, igual fruto, bonito aos olhos, bom ao paladar. Nossa, acho que vai me trazer discernimento, mas é pecado, é pecaminosa. Sabe? O meu papel, o seu papel, nosso papel não é ser feliz. Nosso papel é fazer nosso amado feliz. A gente foi chamado à submissão. O meu papel não é me fazer feliz. Isso é papel de Jesus. Sabe? Eu não tô aqui para servir os meus sonhos, eu tô aqui para servir os dele. E esse é o meu papel. E ele, como cabeça perfeito,
ele, como esse noivo maravilhoso, compra a parte dele. Ele supre todas as necessidades. Isso eu acho muito da hora quando Jesus está passando, né? Quando Deus está passando o papel do marido, ele fala que é um cara que se esforça para agradar. E ele fala isso de Jesus também. O meu papel não é buscar a minha felicidade, mas Jesus diz que o papel dele é me trazer, é me fazer feliz, sabe? É se esforçar para me agradar. Então, mano, Deus, como cabeça perfeita, ele protege a gente, ele ama com amor sacrificial, ele nutre natural espiritualmente, ele governa sobre a minha vida e a gente governa junto sobre a terra. Sabe, o que Jesus quer de você é você. E aí eu fiquei pensando, cara, desde o primeiro chamado, eu acho que vocês não pegaram esse plot twist aqui. Lembra que eu tava lendo lá no começo, Gênesis? Eu li o primeiro chamado que existe. Às vezes a gente pensa chamado como algo que eu posso fazer por Deus. Tipo assim, minha chamada é missões. Eu posso ir lá e fazer algo. Não, meu chamado é uma vida empresarial. Mano, meu chamado é isso, eu tô fazendo isso por Jesus. Cara, o meu chamado é uma vida de família. Ok, só que sabe qual foi a primeira menção de chamado que existe na Bíblia? Tá em Gênesis 3:9. Vira e fala assim, né? Lembra que tinha acabado de pecar, a galera tinha sumido, estavam se escondendo com a figueira e tudo mais. E aí eles ouvem Deus vindo e eles se escondem. E aí Deus vira, e aí fala assim, mas o Senhor Deus chamou, primeira menção de chamado, o homem, perguntando, onde está você? A primeira menção de chamado é uma coisa muito interessante isso, né? Que assim, para a gente entender, tem um método de estudo bíblico que é exatamente assim, a gente precisa ver a primeira menção de algo para a gente entender o que Jesus quis dizer, entende? Então, tipo assim, cara, primeira menção de chamada é essa, então eu entendo que toda vez que ele falar essa mesma palavra, ele está querendo dizer a mesma coisa. A primeira menção de chamado não tem nada a ver com a minha função, mas tem a ver comigo. Tem a ver com você, tem a ver com a gente. A intimidade, ela vem antes da responsabilidade. Eu só consigo alcançar mares profundos se eu sair da areia. Não é sobre eu me cobrar o quanto que eu podia estar fazendo mais por Jesus, mas é sobre eu viver relacionamento. Não é sobre eu viver nesse ritmo de cobrança, de responsabilidade. Cara, Deus, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que servir na igreja, mas eu tenho que fazer tal coisa, mas eu tenho que mudar tal comportamento. Ok, bacana. Existem responsabilidades no reino, só que responsabilidade só vem depois de intimidade. Deus podia ter perguntado, cara, o que vocês fizeram contra mim? Demontando culpa. Tipo, mano, vocês fizeram alguma coisa, vocês têm culpa nisso. Só que ele não quer saber isso, porque a resposta de Deus ao pecado foi Jesus, sabe? Quando Deus sabia que eu pequei e falou, ok, mas eu me entrego por você. A resposta de Deus ao saber que você pecou é se entregar em amor sacrificial, é morrer para que a morte não caia sobre você, sabe? É receber a sua culpa mesmo sendo inocente. Ele é o exemplo, e a ele somos submissos, e é por isso que, sabe, ele é o exemplo de todas as coisas, é por ele a nossa submissão. A gente é chamado a ser uma só carne. E lá no começo, e também em Efésios, também em Coríntios, quando fala a respeito de bodas, né, de casamento, ele vira e fala, né, para largar pai e mãe. Ou seja, largar a minha cultura natural. Já ligo mais, largar a minha carne. Largar o meu nascimento natural. Eu estou largando a cultura que eu aprendi a ter ao longo da vida. Nossa, mas em casa a gente sempre... Cara, rapidão, adendo Cláudio do... Meu Deus, até fiquei dislexia. Adendo Cláudio Duarte aqui. Quantas vezes ele já fez pregação falando de primeiro ano de casado, como é tudo um caos? Porque é você mudando a cultura. Eu tava acostumado a estender a toalha na cama. Cara, mas que nojo, ninguém estende toalha na cama. Então, tipo assim, essa a quebra de cultura. E aí, quando Deus fala de casamento, ele tá falando, larga a cultura. E aí, agora, trazendo isso, quando Deus está falando para a noiva, ele diz, larga a tua cultura, larga a tua terra, larga a tua natureza, vem ser um comigo, vem viver uma nova natureza comigo, vamos criar a nossa cultura aqui dentro desse relacionamento de intimidade. Sabe, a gente foi chamado para ser um. João 17 é a oração mais linda que tem na Bíblia e fala exatamente isso. A gente foi chamado para ser um, para a gente viver em intimidade, em aprofundamento do conhecimento de Cristo. E a submissão da noiva que grita Maranata. E aí eu fiquei pensando, né, Deus, muito lindo isso, muito lindo tudo isso. E eu fiquei pensando lá em 1 Samuel. Eu sempre ouvi esse versículo, só que, sabe, é uma coisa que
a gente nunca ouve a passagem inteira, sabe? Eu sempre ouvi um pedaço dele. E eu tava lendo hoje e eu falei assim, uau, Jesus, é isso. Lembra, né, que é uma história que a gente até já trouxe aqui, né, de Saul, enfim, vou trazer muita coisa. Saul fez uma coisa que não devia ter feito e Deus tinha falado para ele não fazer. Aí Samuel, que era o profeta da época, vira e aí fala, né, tipo assim, cara, você não devia ter feito isso. Só que Saul fala assim, nossa, mas eu fiz para Deus, que no caso ele tinha pego um monte de boi. Peguei os bois lá para Deus, vou fazer um sacrifício para ele com todos os bois que eu roubei. E aí Samuel vira e fala, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quando eu li isso, eu falei assim, Jesus, é isso. Sabe, todas as vezes que algo nessa terra te ensina que ser submisso a algo ou alguém não é bom, que você quer que você lembre desse versículo, anote, 1 Samuel 15, 22. A submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. A submissão é melhor do que a melhor oferta. Para quem ainda não leu, a gente vai ler um dia juntos, mas para quem ainda não leu essa parte da Bíblia, quando a gente está falando da gordura dos carneiros, a gordura de qualquer animal sacrificado era a parte mais preciosa. Era a parte que era derramada lá no Santo dos Santos, porque era a parte mais preciosa. E Deus vira e fala, mais do que você sacrificar, mais do que você entregar, é você ser submisso, é você ser obediente. O querer e o efetuar vem do Espírito Santo. Se eu me submeto a alguém, se eu me submeto a Cristo, é porque eu me submeto ao Espírito. A gente, todos nós, como noiva do Cordeiro, a gente não pode se adequar ao padrão da queda. A gente não pode se adequar a ser uma noiva que manipula, a ser uma noiva de Cristo que vira e fala assim, ó Deus, legal que essa é a sua vontade, mas a minha é fechamento, vem comigo, Deus. Isso não é o padrão que Jesus quer instituir para o reino. Esse não é o padrão do reino. Sabe, a gente ser a noiva pura de Cristo é ser uma noiva que ele merece ter. E é isso que muitas vezes eu já li muito sobre isso. A gente está acostumado a um padrão de amor que dói, sabe? É normal a gente ouvir isso. E é normal a gente viver isso. Mano, é normal eu falar que o amor de alguém, algo que alguém chamou de amor, me machucou. É normal. Assim como é normal eu falar que eu tô sofrendo por amor a alguém, sabe? Que eu tô passando mal, do quanto que isso dói. Só que o amor de Cristo é um amor que cura, é um amor de pureza, é um amor de cuidado. É um amor que mesmo através das feridas traz vida, sabe? A gente se submeter a Cristo é a gente se submeter a esse amor. É a gente se submeter ao cara que deixou a glória e veio lavar pé de discípulo sujo por amor. E falou, façam isso, porque essa submissão que é isso. Quando, sabe, às vezes a gente não valoriza o quão lindo é a gente viver em submissão a Cristo. E o quão precioso, e o quanto isso é o nosso chamado. Sabe, a gente viver nessa obediência, nesse cuidado, nessa atenção, é o que Jesus chamou a gente para viver. E, de novo, uma vez eu já ouvi uma mulher falando isso, né? Que, tipo, eu seria submissa ao meu marido se ele fosse um bom marido. Ok, entendo o que você está dizendo. Mas só que Cristo te chamou submissão apesar do lugar onde você está. Assim como, nossa, seria muito bom se a minha esposa fosse uma boa esposa, aí eu ia ser o amor sacrificial. Cara, Deus chamou o homem para amor sacrificial. E aí, de novo, não é a nossa opinião que muda isso. E a gente, como igreja, a gente precisa reconhecer que isso é Maranata. Quando, lá em 1 João 3,18, eu já acabei, tá, Elise? Se você quiser pegar o violão, agora eu tô só ganhando. Mas quando a gente tá vendo lá em 1 João 3,18, a gente vê que Deus fala assim, que o seu amor nunca pode ser só de palavras, mas de ações. E quando a gente vê, acho que a última palavra que eu trouxe, que foi sobre Laodiceia, a gente vê um amor que é frio, um amor que sim, eu canto Maranata, sim, eu vou no culto e a gente canta uma música que fala Maranata, Maranata, sim, eu tenho escrito na minha parede Maranata, sim, eu tenho um desenho bonitinho, uma aquarelinha de Jesus na minha parede, eu sou muito crente. Só que se o meu amor, a minha paixão não for explícita em ações, é um amor frio. Se o seu amor por Jesus
não é um amor que transborda em submissão a ele, que amor você tem vivido, sabe? E aí pensando, muitas vezes a gente faz também igual Adão, a gente vira e fala, ó, eu não teria pecado se fosse por Eva. No caso, eu não seria eu seria submissa se não fosse pela maldade de outra pessoa, ou eu seria um bom governante se não fosse pelo sei lá o que de outra pessoa. Só que quando a gente é insubmisso a Cristo, é como se eu estivesse olhando para ele e falando assim: "Nossa, Jesus, você me ama mal", sabe? Tipo assim, caraca, Jesus, eu não sou submissa a você porque você não é digno da minha submissão. Ó, você não merece uma noiva no padrão que você escolheu. Você merece menos, porque eu tô te dando menos. E aí entra o que, nossa, nem eu pensei que eu ia girar tanto, mas naquilo que eu tinha falado lá de Caim e Abel. Que Deus vira para Caim e fala: o desejo do pecado vai estar sobre você, mas você vai dominar sobre ele. Sabe, a gente olha e fala: é muito fácil eu me revoltar com submissão a Cristo. É muito fácil eu querer fazer o que eu quero, mas nós, como igreja, não estamos aqui para nos servir. A gente está aqui para servir, para fazer Jesus feliz e do jeito que ele entende felicidade. Lembrei também agora do. Eu já falei aqui 1000 vezes, mas uma coisa que o pastor Leandro tinha falado uma vez, lá do carrinho de Hot Wheels e do pote de geleia. Eu não sei se eu já falei, né? Mas vou falar de novo. Tipo assim, do cara se der, não sei se ele tava contando verdade, não sei se ele tá dando exemplo, mas eu vou contar. Tipo assim, cara, se der um pote de geleia para ele, nossa, isso aqui é um pote de compota que eu comprei na Dinamarca. Ele vai, ele vai falar, ah, obrigado, valeu, mas ele não vai gostar. Tipo, nossa, mas deu o maior trabalho trazer no avião. Tá, bacana. Cara, mas eu paguei maior caro. Legal, mas eu não gosto disso. Agora, dá um carrinho de Hot Wheels pro pastor. Meu Deus, ele vai ficar muito feliz. Às vezes a gente quer amar os outros na nossa linguagem. A gente quer amar os outros, a gente quer amar Jesus do jeito que a gente entende o que é amor. Só que eu amar alguém do jeito que, não assim, na intensidade, mas assim, se eu só falar na linguagem que somente eu entenda e eu esperar que a pessoa veja a minha boa intenção, eu não tô amando a pessoa. Eu tô tendo prazer em mim. Então, tipo assim, se eu falo assim, Jesus, eu te amo, mas eu não reconheço que a forma com que ele enxerga amor é obediência, como diria Jesus, quem me ama obedece os meus mandamentos, eu tô escolhendo amar Jesus numa linguagem que eu tirei da minha cabeça, sabe? Tipo assim, ah, Jesus, eu gosto de ser, vou dar um exemplo, eu gosto de ser amado ganhando presente. Então eu vou no domingo e dou uma oferta generosa. Eu não tô ofertando ele só por, sabe, eu tô te ofertando porque você é o meu senhor. Mas porque, tipo assim, ah, ok, eu amo você, toma. Mas eu não me preocupo em conhecer. E como que a gente vai amar o que a gente não conhece? Como que a gente vai viver um amor intenso? E aí pergunto, como que a gente quer passar a eternidade em bodas com o cordeiro se a gente não vive uma vida apaixonada hoje? Tipo assim, que casamento triste, sabe? De você se unir, tipo, em carne, uma só carne com alguém que você não ama, com alguém que você não é apaixonado, com alguém que você não se dedica em amar, com alguém que você não sente amor, não se sente amado, sabe? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Sejam submissos. Você quer que eu ore? Ah, tá bom. Vamos lá.
A paz do Senhor a todos. Depois de uma palavra abençoada como essa, vamos refletir, vamos continuar no Espírito, para que Deus nos mostre o que realmente Ele quer de nós, né? Que tipo de relacionamento que Ele quer conosco, que tipo de amor que Ele quer dividir conosco, para sermos uma só carne. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Amém, Jesus. Senhor seja louvado. Amém. Vamos orar então para a gente encerrar. Como nem falo muito, como se vocês tiverem algum pedido de oração, mandem para a pessoa que chama vocês, ou se dá tempo dele, quanto tempo falta, você consegue ver? Dá tempo? Então, se vocês quiserem falar pedido de oração, eu tenho um, eu tenho dois, pelo Adriano, que é pai do meu amigo Matheus, pelo meu pai. Eu tenho de agradecer, né? Possivelmente Covid, meu pai tá com suspeito, mas o Adriano tá com Covid. Tá, eu tenho para agradecer Que mais? Alguém quer um Eu tenho de oração de agradecimento mesmo pela vida do Rodrigo, né? Saber ele conversando com a família dele hoje nos alegrou. E hoje é o aniversário dele, né? E ele deu esse presente para a família. Então, ele ter se recuperado. Eu vou fazer um aqui também, no emprego da Dani.
No caso, pedi para que ocorra tudo bem na entrevista que eu vou ter quarta-feira. E é isso aí. Gente, a Dani é muito chique. A gente fica falando, ela vive numa história assim de filme, sabe? Maravilhoso. Tem mais algum? É isso então, gente. Vou orar. Jesus, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela tua bondade, muito obrigada pelo teu amor, que é um amor digno da gente se submeter. Jesus, muito obrigada porque você não deixa espaço para falta, porque o seu amor não dói, porque o seu amor não é abusivo, porque o seu amor é cuidadoso e sacrificial. Pai, eu peço para que o Senhor esteja conosco e nos ensine a beleza que existe na submissão. Nós entregamos toda a ferida que a gente tem com autoridade, Pai, para que a gente possa ver beleza em submissão, para que a gente possa ver cuidado em submissão, para que a gente possa ver amor em submissão. Pai, nós pedimos para que o Seu Espírito esteja conosco para nos auxiliar a tomarmos decisões sábias, Pai, a vivermos em sabedoria, a temermos o Senhor sobre todas as coisas, Pai. Muito obrigada porque você é presente, muito obrigada porque eu não preciso adivinhar como é o seu amor, porque você está sempre disposto a demonstrar ele por mim, Pai. Muito obrigada. Eu peço, Pai, primeiramente em relação ao meu pai, em relação ao Adriano, peço para que o Senhor venha estendendo as suas mãos, Pai, sobre eles, o Senhor venha reestabelecendo toda a saúde, para que eles tenham uma paz de espírito como nunca antes, Pai. Eu peço para que você entre na casa do Adriano, Pai, para que o teu Espírito esteja no coração dele, no coração do Mateus, Pai, para que eles possam olhar um para o outro e perguntar: que paz é essa que eu nunca senti? De onde veio essa paz que não veio de mim, Pai? Que eles possam olhar uns para os outros e quererem mais dessa paz. Que a comunhão entre eles, Pai, revele a tua glória e que a restauração da saúde dele testifique o quanto o Senhor é bom. Pai, eu também peço em relação ao meu pai, eu peço para que o teste dê negativo, Pai, eu peço para que não seja nada, peço para que a saúde dele seja restaurada, independente do que for. Nós repreendemos este vírus, Pai, nós dizemos que no teu reino existe saúde emocional, existe saúde física, existe saúde espiritual, Pai. Então nós clamamos para que o meu pai seja um testemunho disso, Pai. Nós também pedimos para que o Senhor esteja com a Dani durante a entrevista dela. Nós pedimos para que o teu Espírito esteja com ela, tirando toda a ansiedade, tirando todo o medo, tirando todo o nervoso, mas enchendo e capacitando ela, empoderando ela no teu Espírito. Pai, que ela consiga demonstrar a sabedoria do reino dentro daquele lugar, que ela possa edificar a vida das pessoas desse lugar, dessa empresa, Pai, que ela possa ser testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer. E que, Pai, ela possa confiar em tudo aquilo que você está fazendo na vida dela, no coração dela, na mente dela, Pai. Que a vida dela seja cercada de oportunidades de ousadia, Pai. Que ela possa viver cheia de coragem no teu espírito. Pai, nós também gostaríamos de agradecer pela vida do Rodrigo, pela melhora na saúde dele, Pai. Nós queremos uma melhora completa, mas nós engrandecemos o teu nome por tudo aquilo que você já fez na vida dele. Muito obrigada, Pai, porque você tem cuidado de todos os detalhes. Nós confiamos essa vida a você e nós te louvamos, Pai, pela melhora que ele tem tido. Muito obrigada, Pai. Nós também pedimos sobre todas as pessoas desse momento, Pai, que têm perdido parentes, perdido pessoas importantes devido ao Covid ou alguma outra enfermidade, Pai. A tua palavra diz que você é o marido das viúvas, você é o pai dos órfãos, e nós clamamos para que o Senhor esteja presente sobre cada casa que está em luto, Pai. Nós clamamos para que você, o teu Espírito, que é o Consolador, esteja sobre cada um. Seja sobre cada família, seja sobre cada decisão, Pai. Muito obrigada por tudo aquilo que você ainda vai fazer. Muito obrigada pelo teu amor, Pai. Nós te amamos. Jesus, nós te amamos como nunca antes. Nós entregamos nossa vida como a ninguém. Muito obrigada porque você é alguém digno de receber nossas vidas. E muito obrigada porque é um prazer sermos submissos a você, Pai. Muito obrigada. Que nós possamos viver nos dedicando a você,
nos dedicando a você como noiva, Pai, com uma dedicação de carinho, com uma dedicação de afeto, de paixão, de amor, de obediência, Pai. Muito obrigada porque você nos aceita. Muito obrigada porque a tua resposta ao nosso pecado, a nossa queda, é dizer que você está aqui, você está cuidando e você se entregou. Muito obrigada pela cruz. Muito obrigada, Pai. Em teu nome, Jesus, nós agradecemos, nós te engrandecemos. Amém. Amém. Muito bom estar com vocês.